Claro, Sandra. Quer dizer... Olá, galera do Complexo Ensino, Renato Saraiva do portal Exame de Ordem. Vamos conversar o nosso overdose hoje no Rio de Janeiro comigo, professor Paulo Machado, professor Cristiano Sobral, professor Cristiano Dupré, Flávia Bahia, professor, todo mundo aqui junto com vocês hoje. Hoje, galera, vamos começar com Direito do Trabalho, dicas finais de prova. Hoje vou falar para vocês só o que vai cair de prova. Nosso tempo vai começar a girar no relógio, tempo vai descer e aí a gente vai começar aí com vocês com o overdose de Direito do Trabalho. Ok, pessoal? Vamos lá? Vamos comentar os principais institutos que podem ser cobrados na sua prova. Primeiro instituto que eu garanto a vocês que vai cair. Então, atenção máxima total agora. Vai cair uma perguntinha sobre jornada do trabalho, pessoal. Professor, o senhor tem contato com a banca? O senhor tem bola de cristal? Não. Porque jornada de trabalho é um dos principais institutos e se vocês fizerem uma análise nas provas anteriores, em todas as provas, pelo menos uma pergunta de jornada de trabalho vai ser cobrado em vocês, porque foi cobrado nas provas anteriores. Jornada de trabalho, se eu ainda quiser dar uma revisada, professor, essa semana final eu vou revisar só os pontos mais importantes da matéria, os pontos com maior incidência. Jornada de trabalho, pessoal, começa no artigo 58 da CLT. Jornada de trabalho, se eu ainda quiser dar uma revisada, professor, essa semana final eu vou revisar só os pontos mais importantes da matéria, os pontos com maior incidência. Jornada de trabalho, pessoal, começa no artigo 58 da CLT e vale a pena, sim, pegar a letra da lei e ler os artigos. Diferente de uma prova subjetiva, em que você se debruça sobre a doutrina, as controvérsias doutrinárias, a prova de vocês é objetiva e a característica principal da banca de direito do trabalho é não anular a questão. E como a banca de direito do trabalho consegue não anular a questão durante tantos anos? Veja, faça uma retrospectiva, vê se você encontra alguma questão anulada de direito material do trabalho. Não encontra. Por quê? Porque a banca não é ousada, a banca não vai para a teoria, a banca normalmente cobra a letra da lei, cobra um tema que já está com súmula ou OJ do TST e quando decide para a doutrina, algo bem pacificado, sem nenhuma margem de controvérsia. Uma questão é anulada por quê? Porque a banca foi para a doutrina, existiam posições diferentes, a questão teve que ser anulada, porque uma prova objetiva não dá margem a discussões doutrinárias. A banca de trabalho não erra, gente. E para não errar, o que ela faz? Ela vai na letra da lei. Então, vale a pena essa leitura dos artigos 58 e seguintes da letra da lei. No artigo 58, o que pode ser cobrado em prova para você? Primeiro, o parágrafo 1º, no que se refere à tolerância. O seu horário na empresa é 8 horas. Se você chegar a 8h05, você pode sofrer advertência e ter descontado o seu salário? Não, porque o artigo 58, parágrafo 1º, prevê uma tolerância de 5 minutos na entrada. E se você tivesse que sair às 17, mas por conta de tirar o uniforme e arrumar o seu setor, saiu 17h05. Você tem direito a pedir 5 minutos de hora extra? Não, porque da mesma forma que existe uma tolerância na entrada, existe uma tolerância na saída. E a letra da lei é muito clara, ela dá uma tolerância de 5 minutos na entrada, 5 minutos na saída, perfazendo um total de 10 minutos diários. Ok? Isso está no parágrafo 1º do artigo 58. Seria um tema simples de ser cobrado em sua prova e você acertaria essa questão. Ok?
Segunda coisa importante que pode cair na sua prova é o próprio artigo 58, só que agora no parágrafo 2º. É o que se refere a hora in itinere. Todo mundo já ouviu falar. O deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. Esse tempo de deslocamento que você demora da sua casa até chegar na empresa, da empresa até chegar na sua casa, como via de regra, é computado como jornada de trabalho? Não. Como regra geral, o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa não é computado. Aí você me pergunta, excepcionalmente, existe alguma possibilidade desse tempo ser computado, desse itinerário ser computado? Sim. O artigo 58, parágrafo 2º e a súmula 90 do TST lhe explicam isso. Se porventura a empresa ficar em um local não servido por transporte público, que na prova pode vir também com a expressão local de difícil acesso, e o empregador forneceu o meio de transporte, aí sim, aí o tempo do deslocamento será computado e aí estaremos diante do que conhecemos como hora in itinere. Nesse caso, se você demorar 30 minutos na van da empresa para chegar no local de trabalho e 30 minutos para voltar, essa 1 hora, 30 minutos na ida, 30 minutos na volta, vai ser computado como jornada de trabalho e efetivamente de trabalho você só vai ter 7 horas. Porque para completar mais 8 horas diárias, vai computar essa 1 hora de deslocamento. Agora lembre-se, essa 1 hora de deslocamento, esse itinerário só é computado quando a empresa não estiver servida por transporte público ou ele chamar na prova que a empresa está em um local de difícil acesso. E ainda assim, se o empregador fornecer o meio de transporte, porque se você for com o seu carro, com a sua moto, com a sua bicicleta, eu não vou computar o tempo de deslocamento como hora in itinere. Então, amigos, só no artigo 58 existem 2 questões de prova. Professor, mas qual questão importante? Diga para mim aí. Muito importante, cai muito em prova, a questão acerca do intervalo para repouso e alimentação. Está no artigo 71 da CLT. Esse artigo tem uma grande incidência na prova de vocês. Todos que trabalham de carteira assinada têm direito a intervalo de repouso e alimentação? Não. Se você, apesar de trabalhar de carteira assinada, trabalha até 4 horas por dia, vamos imaginar alguém que foi contratado para trabalhar 4 horas por dia. Isso é possível, não é comum, mas é possível. Ele não tem direito a intervalo. Agora, aqueles que trabalham entre 4 e 6 horas, o exemplo clássico é o bancário, que trabalha 6 horas, ele tem direito a 15 minutos de intervalo. E se você trabalha acima de 6 horas, você tem direito de 1 a 2 horas de intervalo. Esse intervalo para repouso e alimentação é conhecido também como intervalo intrajornada. É o que o povo coloquialmente chama de hora de almoço, né? Isso está previsto no artigo 71 da CLT e na súmula 437 do TST. Tanto o artigo 71 quanto a súmula 437 já foram cobradas em prova diversas vezes. É leitura obrigatória para vocês, tá? Agora, cuidado para não confundir intervalo intrajornada com intervalo interjornadas. O intra é o dentro, o inter é o entre. O intervalo interjornadas está no artigo 66 da CLT. E, como regra, o trabalhador tem, entre um dia de trabalho e outro dia de trabalho, descansar pelo menos 11 horas. Vamos imaginar que hoje teve um evento na empresa, você que normalmente trabalha de 8 às 17, o empregador pediu para você chegar mais tarde para ter que sair mais tarde também. Então, em vez de trabalhar de 8 às 17, você chegou meio-dia e vai trabalhar até às 9 horas da noite. As suas 8 horas, mas até às 9 horas da noite com 1 hora de intervalo. Amanhã de manhã, se você saiu às 9 horas da noite, você, por exemplo, poderia chegar na empresa às 7 horas da manhã? Não, porque você não estaria respeitando o intervalo de 11 horas de descanso. Então, entre um dia de trabalho e outro dia de trabalho, você precisa descansar 11 horas. Nós encontramos isso no artigo 66 e na OJ 355. A OJ diz que se você não respeitar esse intervalo, o tempo que foi desrespeitado tem que ser pago como hora extra. Então, dê uma olhada no artigo 66, na OJ 355 e na súmula 110. Ok? Ok. Professor,
fala mais uma dica de jornada de trabalho aí que eu estou gostando e se cair jornada, eu quero acertar a questão. Fiquem muito atentos, pessoal, aos empregados que trabalham em escala 12/36. Quem são eles? 12/36 são os empregados que normalmente trabalham em turnos, né? Pessoal de hospital, vigilante. Professor, existe algum artigo na CLT que regulamenta essa possibilidade 12/36? Isso é válido? Isso é ilícito? Nesse caso, o que passar da 8ª hora tem que pagar como hora extra? Não tem nenhum artigo da CLT. Quem regulamenta isso, então, é o TST, que editou a súmula 444, leitura obrigatória, súmula 444. O que ela diz? A súmula 444 diz que, no caso de escala 12/36, isso vai ser lícito, vírgula, desde que a lei que regulamenta a profissão tenha autorizado ou tenha uma negociação coletiva na categoria autorizando. Por exemplo, o porteiro do seu prédio. O porteiro do seu prédio pode trabalhar na escala 12/36? Já te antecipo, o porteiro não tem lei que regulamenta a profissão de porteiro autorizando isso. Se tiver uma negociação coletiva na sua cidade dos empregados em prédio autorizando a escala 12/36, não tem que pagar hora extra nenhuma, não há nenhuma ilegalidade. Então, para trabalhar 12/36, você, empregador, tem que estar amparado por uma lei ou por uma negociação coletiva. No caso de lei, sabe quem tem lei que autoriza 12/36? O bombeiro civil, o motorista profissional e os domésticos. Só que a nova lei dos domésticos, que é a lei complementar 150 de 2015, não cai na sua prova. Eles não vão colocar perguntas de doméstico na sua prova, mas só a título de curiosidade. A priori, quando eu olhei a lei, eu pensei que sim, poderia ser cobrado para vocês, porque ela foi assinada no dia 1º de julho. Só que ela foi publicada dia 2 e o seu edital foi lançado no dia 1º. Por isso que a nova lei complementar 150 não pode cair na sua prova. Então, professor, se caísse uma pergunta de doméstico, eu teria que responder com base na lei antiga? Sim, mas não é razoável o examinador cobrar na prova uma questão que tem que ser respondida por uma lei que já foi revogada. Então, senhores, não vejo a menor possibilidade de ser cobrado uma questão de doméstico na sua prova. É completamente desarrazoado cobrar uma questão para que o aluno responda com base numa lei revogada. A banca de trabalho ela é bem razoável, a banca de primeira fase de trabalho. Ela não se propõe a polêmicas, a questões mal formuladas. Eu, particularmente, não vejo nenhuma chance deles fazerem uma desarrazoabilidade dessa. De qualquer forma, fica o aviso. A priori eu achei que poderia cair, mas olhando com calma, vendo não a data da assinatura, mas vendo a data da publicação, que é o que importa, a lei foi publicada dia 2. Quando eu olhei a primeira vez, eu vi a data da lei, tinha pensado que ela tinha sido publicada dia 1º. Depois, olhando com calma, vi que foi publicada dia 2. E sendo publicada dia 2, não pode cair na sua prova, já que o seu edital é do dia 1º. Ok? Pessoal, jornada de trabalho, leitura obrigatória, essa reta final, o que você pode, no máximo, fazer? Estudar a letra da lei e pegar seu livro de resumos. Não tem como agora, faltando pouco tempo para a prova, você pegar um livro desse tamanho, seja lá de que matéria, da minha ou de qualquer outra, um livro de 1000 páginas para ler. Agora, um resumo, vamos ser sinceros, só nós dois, você lê em 15 minutos ali as páginas relativas ao jornal de trabalho. Qual o resumo, professor? Essa semana eu quero comprar uns resumos. Olha, nós, eu, professor Renato Saraiva, temos um resumo de primeira fase, está sendo lançado agora pela Podium também, junto com a professora Ariana. Esse da Podium você não encontra, mas você ainda encontra a edição passada pela editora Método. Mas qualquer outro resumo que você tiver, não só o nosso, vai ser útil nesse momento para vocês. Então, se eu estivesse no seu lugar, dava uma lida no capítulo Jornada de Trabalho, porque dali você tem uma grande probabilidade de salvar uma questão de prova. Ok? Ok. Fechado. Vou deixar a jornada de trabalho para trás e vou entrar num outro tema para a sua prova. Pode? Pode, professor. Qual é o outro tema? Garantia de emprego. Assim como jornada de trabalho, que vem caindo muito na prova de vocês, o Instituto Garantia de Emprego também é muito comum na sua prova. Como que o examinador apresenta essa questão para você? Ele vai trazer um caso concreto, vai dizer que um determinado empregado foi dispensado,
e vai perguntar a você se essa dispensa é lícita, se a empresa realmente poderia dispensá-lo. O que você vai responder? Que a dispensa ela é lícita ou ilícita, dependendo do caso concreto. Mas você só vai acertar a questão se você souber quais são os profissionais que são detentores de garantia de emprego, quando começa a garantia de emprego deles e quando termina. Vou resumir aqui os principais para você. Normalmente, duas figuras vêm caindo muito em prova: o dirigente sindical e a gestante. Não quer dizer que outros detentores de garantia de emprego não possam ser cobrados, mas os dois que têm uma maior incidência na sua prova, e aí a sua leitura com relação a estes na hora de revisar a matéria é obrigatória: dirigente sindical e gestante. Professor, se eu quiser estudar a letra da lei acerca do dirigente sindical, qual é o dispositivo legal que concede a garantia de emprego a ele? É o artigo 8º, inciso 8 da Constituição da República, combinado com o artigo 543, parágrafo 3º. Artigo 8º, inciso 8 da Constituição, combinado com o artigo 543, parágrafo 3º. Mas no que se refere ao dirigente sindical, normalmente quando cai uma questão em prova, é muito comum que ele cobre a súmula 369 do TST. Súmula 369 do TST. E quando começa a garantia de emprego do dirigente sindical e quando termina? Ela começa quando o empregado vai lá no sindicato e registra a sua candidatura. A partir do momento do registro, a empresa não pode mais mandar embora e vai até 1 ano após o final do seu mandato. O mandato do dirigente sindical é de 3 anos e ele pode ser reeleito quantas vezes ele quiser. Então, mandato de 3 anos, sendo reeleito quantas vezes ele quiser. Beleza? Beleza, professor. Uma observação, um detalhe. Se cair em prova a expressão delegado sindical, não caia, não marque que é pegadinha. Membro do Conselho Fiscal, não vá ali que é pegadinha. Então fiquem atentos. Delegado sindical e membro do Conselho Fiscal não são detentores de garantia de emprego. Está nas OJs 365 e 369. A garantia de emprego ela vai para o dirigente. Não vai para o delegado, não vai para o membro do Conselho Fiscal, vai para o dirigente sindical, ok? Se a prova falar que um delegado sindical foi mandado embora ou que o membro do Conselho Fiscal foi mandado embora, deixe mandar, a dispensa foi lícita, ele não tem garantia de emprego. Agora, um outro detalhe é que se cair uma questão de prova falando um empregado eleito para diretor de cooperativa, este tem todos os direitos que o dirigente sindical tem. Então, coloque aí, dirigente sindical e empregado eleito diretor de cooperativa é tudo igual, os dois estão protegidos. O empregado eleito diretor de cooperativa está onde, professor? Está no artigo 55 da Lei 5764 de 71. Artigo 55 da Lei 5764 de 71. Dá ao empregado eleito diretor de cooperativa todas as prerrogativas do dirigente sindical. Só uma diferença. O dirigente sindical, ele dá garantia de emprego tanto para os titulares quanto para os suplentes. O empregado eleito diretor de cooperativa só para os titulares. Se você for um suplente de dirigente sindical, você tem garantia de emprego. Se você for um suplente de empregado eleito diretor de cooperativa, você não tem garantia de emprego. Ok? Muita atenção com relação a isso. Só para fechar, se durante o aviso prévio você já tinha sido comunicado que ia ser dispensado, o que você fez? Registrou a candidatura para evitar que possa ser dispensado e foi eleito diretor sindical. Quando a empresa terminar o aviso prévio e for te mandar embora, você comunica a ela: olha, você não pode mandar embora porque eu sou um dirigente sindical. Isso vai dar certo? Não vai dar certo. Por que não vai dar certo, professor? Porque registro de candidatura no curso do aviso prévio não gera garantia de emprego, ok? Registro de candidatura no curso do aviso prévio não gera garantia de emprego. Isso está na súmula 369 que você combinou comigo que vai ler. Promessa é dívida, ok? Agora, uma outra solução. Registrar candidatura no curso do aviso prévio não dá garantia de emprego. Mas tem alguma forma... A empregada na nossa empresa aqui do complexo foi colocada de aviso prévio.
Trabalhado ou indenizado, não importa. Existe alguma manobra que ela possa fazer para impedir a dispensa dela? Existe. Qual? Ficar grávida. Artigo 391A da CLT. Se a mulher ficar grávida, ainda que no curso do aviso prévio, ela não pode ser dispensada. O que o legislador quis proteger aqui é o bebê. Uma gestante, ela precisa ter trabalho para ter salário. Salário tem natureza alimentar, para que ela possa se alimentar e aquela gestação correr dentro do esperado e a criança venha nascer com saúde. Tá? Então, se você registrar a sua candidatura no curso do aviso prévio, não tem garantia de emprego, mas se a mulher ficar grávida no curso do aviso prévio, tem garantia de emprego sim. Já que o senhor falou isso, professor, onde está a garantia de emprego da gestante? Aqueles que gostam de anotar o dispositivo legal para ler depois, anote aí. Está no artigo 10, inciso 2, a linha B de bola, B de búlgare do ADCT. Artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. E qual é essa garantia de emprego da gestante, professor? Muita gente confunde a garantia de emprego da gestante com licença maternidade e fala que a garantia de emprego da gestante é de 120 dias. Isso é uma confusão na sua cabeça, tá, gente? 120 dias é a licença maternidade. Garantia de emprego não tem nada a ver com isso. A garantia de emprego ela vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Tá? Então, a criança, normalmente a mãe tenta pegar licença maternidade assim que sai do parto. Trabalha até o último dia da gestação para poder ficar mais tempo junto com a criança. Então, ela saiu do parto, deu entrada na licença maternidade, ficou os 120 dias em casa. Quando voltou, pode ser dispensada? Não, porque a garantia vai até 5 meses após o parto. Ela ficou 4 meses em casa. Quando ela voltar, ela ainda tem o direito de trabalhar durante 1 mês e aí sim pode ser dispensada. Muitas mães, muitas mesmo, depois da licença maternidade já vêm direto em férias. Então elas ficam 5 meses em casa, 4 meses de licença maternidade e 1 mês de férias. E aí quando voltar já podem ser dispensadas, aí sim, porque a criança já vai estar com 5 meses. Resumindo, você só pode dispensar alguém depois que a criança tiver 5 meses. E aí eu dou uma dica, leia a súmula 244 do TST, é a súmula que fala sobre gestante. Essa súmula, por exemplo, nos diz que se uma mulher ficar grávida, ainda que em contrato de experiência, ela passa a ter garantia de emprego. Por quê? Porque o item 3 da súmula fala que a garantia de emprego também atinge as mulheres contratadas por prazo determinado. Tá? Então, garantia de emprego, súmula 244, item 3. Sobre a garantia de emprego, eu tenho uma peculiaridade para vocês. Uma lei de 2014. Lei Complementar 146 de 2014. O que essa lei diz sobre garantia de emprego? Diz que se porventura a genitora vier a óbito nesse prazo da licença maternidade, aquele que detiver a guarda da criança passa a ter garantia de emprego até que a criança complete 5 meses de vida. Normalmente a criança fica com o pai, né? Mas nem sempre. A lei fala aquele que detiver a guarda. Eu dou o seguinte exemplo. Minha vizinha, mãe solteira, mora de porta, família no interior, não tem contato com ninguém, veio para a capital ganhar a vida sozinha. Engravidou, não sabe de quem, num caso fortuito, vindo de uma festa à noite, e vai ser mãe solteira, vai assumir essa maternidade sozinha. A criança nasceu, lindo, uma gracinha, por conta de complicações do parto, 15 dias após o nascimento da criança, ela veio a falecer. Eu vendo aquela criança linda ali, não quis deixar o conselho tutelar levar para um abrigo, pedi a guarda, fiquei com a criança, apesar de não ter nenhum vínculo com ela. Eu não posso ser mandado embora até a criança completar 5 meses, porque a garantia de emprego que era da genitora foi transferida para mim, que fiquei com a guarda da criança. Isso está na Lei Complementar 146 de 2014. É um caso atípico, mas é possível. Normalmente, em caso de falecimento da mãe, a guarda vai para o pai ou para um parente próximo, mas a lei não vinculou que a garantia de emprego tinha que ser especificamente para o cônjuge. Disse, aquele que detiver a guarda da criança. O objetivo do legislador foi pensar o quê? Quem está cuidando de uma criança de meses precisa de emprego, porque aquela criança precisa se alimentar. Esse foi o objetivo do legislador, ok? Professor, sobre morte tem uma peculiaridade. Quando a mãe morrer, vamos imaginar que ela é casada. Morreu, sim, 15 dias após o parto. Quem vai cuidar da criança se a licença paternidade é só de 5 dias? Nesse caso, a licença maternidade é deslocada para o cônjuge.
Está lá no artigo 392B e 392C. Então, eu, vizinho, não tenho direito à licença maternidade, só a garantia de emprego. Mas o marido dela, o seu cônjuge, tem direito também à licença maternidade. Dê uma olhada nos artigos 392B e 392C. Tá? Em caso de morte da mãe, licença maternidade está no 392A, 392, 392A, B e C. Em caso de morte da mãe, no prazo da licença maternidade, o tempo não usufruído para ela é deslocado para o seu cônjuge. Sobre isso, eu destaco também que a licença maternidade adotante deve ser aplicada também para o empregado que adota. Antigamente, a lei falava que a empregada que adotar tinha direito à licença maternidade adotante. Hoje, eu posso adotar uma criança sozinha. Vou na vara da infância e juventude, vou me habilitar para adotar uma criança, adotei uma criança e também preciso me adaptar. Eu com a criança e a criança comigo. Então, eu também tenho direito aos 4 meses de licença maternidade adotante. Atualmente, a licença maternidade adotante é para o empregado ou empregada que adotar. Então, muita atenção, vale a pena estudar garantia de emprego como um todo, mas principalmente o dirigente sindical e a gestante. Na última ou penúltima prova de segunda fase de trabalho, caiu uma garantia de sempre cai garantia de emprego e caiu sobre o empregado que ele tem uma doença que causa estigma. Isso está na súmula 443. A súmula 443 fala que se você for portador de HIV ou de qualquer outra doença que cause estigma, você, se foi dispensado sem justa causa, tem direito a ser reintegrado na empresa. Essa dispensa seria nula. E a questão falava que a pessoa tinha obesidade mórbida, que é uma doença grave, e estava sendo mandada embora porque era gorda. E o empregador expressamente estava dizendo, era uma empresa fit, de produtos saudáveis, de emagrecimento, você estava gorda demais, e como gorda está queimando o nosso filme, e mandou embora a gorda, que era detentora de obesidade mórbida. E aí era para você dizer que, nesse caso, aplicava-se a súmula 443, que determina que, em caso de dispensa discriminatória por conta de alguma doença que lhe cause estigma, você tem direito a ser reintegrado, porque essa dispensa ela é nula. Tá? Isso foi a última vez que caiu em prova. Vale a pena você dar uma olhada também. Súmula 443 do TST. Beleza? Beleza. Já falamos sobre jornada de trabalho. Falamos sobre garantia de emprego. Agora vamos falar um pouquinho sobre extinção do contrato de trabalho. Também presente sempre nos concursos. Presente sempre na prova da OAB. Pessoal, no caso de extinção do contrato de trabalho, a principal modalidade de questão que vem sendo cobrada na sua prova é a questão que versa sobre justa causa. E aí vale a leitura do artigo 482 da CLT. Professor, o rol do artigo 482 é grande, difícil decorar tudo isso. Faça uma coisa, ainda que você não venha decorar, dê uma lida nele 1, 2, 3 vezes. Porque você não tem ele todo na cabeça, mas na medida que você olha para as questões, a sua memória vem vindo. Eu lembro da opção A, lembro da B, a C eu nunca ouvi falar na minha vida, eu lembro da D. Então, se ele quer a incorreta é a C, porque todas as demais eu me recordo agora. Quando eu peço para você ler um dispositivo, eu não tenho a utopia de achar, meus amigos, que vocês vão decorar tudo. Isso é mentira. Você não vai decorar tudo, é muita coisa, mas você fica com uma memória remota. Quando cai uma questão na sua prova, você não sabe se foi eu que te falei, você não sabe se você aprendeu na sua faculdade, você não sabe se você leu isso sozinho. A única coisa que você sabe é que a questão C lhe parece certa porque você já ouviu isso em algum lugar. Você marcou a C e acertou a questão. Isso é estudo. Estudo é um exercício de repetição. Nós não estamos fazendo aqui uma competição de decorar o vade-mecum. Isso é besteira. Agora, quanto mais você lê, mais afinidade você tem com a matéria quando você se depara com a questão. Muitas, e talvez a maioria das questões, você não tem certeza absoluta, mas você fala, eu acho que é C, eu já vi isso em algum lugar, mesmo que você não lembre o número do artigo, mesmo que você não lembre o número da súmula, eles não estão pedindo o artigo ou a súmula, querem só qual é a resposta correta, ok? Então, vale a pena ler o artigo 482 e, mais que ler, saber o significado de cada uma das alíneas, tá? Principalmente daquelas que têm um
uma gramática gramaticalmente parecida, por exemplo, insubordinação, indisciplina, incontinência de conduta, improbidade. Eita! Às vezes você confunde porque o próprio nome é parecido. E aí eu já vi muitas questões assim, em que o examinador, ele traz um caso concreto, ele não te pergunta se aquilo é justa causa, ele afirma que é uma justa causa, e agora eu te pergunto, nesse caso que foi uma justa causa, isso é uma incontinência, isso é uma insubordinação, isso é uma indisciplina, ou isso é uma improbidade? E aí você precisava saber o significado disso. Por exemplo, improbidade. Improbidade é desonestidade. Quando um governante, pessoal, ele é afastado pelo Ministério Público por conta de uma ação de improbidade administrativa. A todo momento nós vemos isso nos noticiários. Improbidade administrativa é a desonestidade na seara administrativa. Vamos esquecer o direito administrativo. Vem aqui para o direito do trabalho. Pega só a primeira parte, improbidade. Improbidade é a desonestidade. Um empregado desonesto, que furta a mercadoria, que desvia, que falsifica atestado médico. Ele foi desonesto com o empregador, quebrando a boa-fé contratual entre as partes. Não tem como manter um contrato assim. E por culpa dele, então eu dou uma justa causa. Tá? E o que seria incontinência de conduta? É uma conduta sexual inapropriada para o ambiente laboral. É uma prática sexual imprópria. É o empregado que usa o telefone da empresa para ligar para o telesexo. É o empregado que usa o computador da empresa para acesso a sites pornográficos. É o empregado que transa com a namorada, com o amante, dentro da empresa, lá no estoque. Isso tudo é uma prática sexual incompatível com o ambiente de trabalho. É uma conduta sexual inapropriada. Então você manda ele embora por incontinência de conduta. É o gerente aqui da nossa empresa que assediou sexualmente a nossa funcionária. Então essa conduta sexual inadequada gera uma incontinência de conduta. Agora você só marca incontinência de conduta se a falta tiver laços com a seara sexual. Se não tiver nenhuma vinculação sexual, não marque incontinência de conduta, ok? Incontinência de conduta só se a questão for erótica. Se não tiver nenhum vínculo com sexo, é outra coisa, não incontinência de conduta, ok? Indisciplina, professor. Indisciplina é o descumprimento de ordens gerais. As empresas costumam ter regulamento. Por exemplo, no regulamento interno aqui da nossa empresa, eu tenho que apresentar o overdose com essa camisa polo azul, com essa marca aqui. Eu não posso apresentar aqui, conversar com vocês, comendo uma maçã, porque a minha dicção ia ficar confusa, vocês não iam conseguir me ouvir. Então, existem normas a serem seguidas na empresa. Toda empresa é assim. Aquele cara rebelde que não se adequa às normas, ele é um indisciplinado. Por exemplo, é proibido fumar dentro dos estúdios e eu estou aqui fumando. Fumar não é proibido só para o Rafael Tonassi, é proibido para qualquer pessoa dentro do complexo. Quando eu descumpro o regulamento interno, é porque eu sou um indisciplinado e aí eu vou ser dispensado por justa causa, por indisciplina. E a diferença disso para insubordinação, professor, é que a insubordinação é o descumprimento de uma ordem direta. Por exemplo, você vira para a sua empregada doméstica e fala, olha, fulana, faz favor para mim, limpa o banheiro hoje, achei o banheiro bastante sujo. Ah, não, hoje eu estou com vontade de limpar a sala. Não, limpa a sala outro dia, estou pedindo para você limpar o banheiro. Não, hoje eu acordei e achei que eu tenho que limpar a sala, não limpo o banheiro hoje. Como é que você mantém uma pessoa na sua casa que você pede para fazer peixe? Ela falou, não, eu vou fazer filé mignon. Não, meus filhos comeram carne hoje, eu queria que você fizesse peixe. Não, hoje eu não acordei com vontade de fazer peixe, eu acordei com vontade de fazer carne. Gente, um dos pilares da relação de emprego é a subordinação. Compete ao empregador controlar, dirigir e orientar a prestação dos serviços. E compete ao empregado cumprir as ordens manifestamente lícitas. Se o empregador deu uma ordem lícita e o empregado se recusa a cumprir uma ordem específica diretamente a ele, ele vai ser dispensado por justa causa. Diferente da indisciplina que ele está descumprindo uma ordem prevista no regulamento interno. Agora, ele está descumprindo uma ordem direta. Fulano, vá na outra sala e pegue uma pasta azul. Eu não vou porra nenhuma porque eu estou aqui olhando meu Facebook agora. Justa causa por insubordinação, já que a subordinação é um dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT. Tá? Então, cuidado para não confundir indisciplina, incontinência de conduta, improbidade e insubordinação,
porque isso está lá no artigo 482, que você agora está combinando comigo de dar uma olhada também. Beleza? Beleza. Professor, outro tema que vai cair na minha prova, porque hoje o senhor prometeu falar só as questões de prova. Se é só para falar as questões de prova, combina comigo. Vai cair uma questãozinha de suspensão e interrupção do contrato. Está lá no artigo 473 da CLT. Artigo 473, ele fala das faltas justificadas por lei. Qual a diferença de suspensão e interrupção, professor? Por exemplo, às vezes ele fala, numa questão de prova, que o empregado está de férias e, portanto, o contrato dele está suspenso. Falso. Falso por que essa assertiva? Porque férias não é suspensão, férias é interrupção. E como que eu vou saber disso? Vai o macete. Quando o empregado estiver sem trabalhar, como no caso de férias, mas também estiver sem salário, aí sem salário, lembra do S do sem salário, pense que isso é uma suspensão. No contrato suspenso, pessoal, não existe a prestação de serviço, mas também não existe o pagamento de salários. As obrigações estão suspensas. Não existem nem direitos nem deveres. Em contrapartida, no contrato interrompido, só não existe o trabalho, porque o salário está sendo pago normalmente. Por exemplo, nas férias, realmente não existe trabalho, mas existe salário? Sim. Então é um caso clássico de interrupção contratual. Nas faltas, professor, um empregado faltou. Isso seria uma suspensão ou uma interrupção? Depende. Se a falta é justificada, tem salário? Tem, então é uma interrupção. E se a falta é injustificada, não tem salário, então é uma suspensão. Lembre-se disso. Professor, o cara está gozando de auxílio-doença. Auxílio-doença é suspensão ou interrupção? Auxílio-doença é suspensão, pessoal, porque não tem salário. Auxílio-doença é um benefício previdenciário. Quem está te dando dinheiro é o INSS, não é o empregador. Na medida que não tem salário, o contrato está suspenso. Estou com uma dúvida, professor, no que se refere ao auxílio-doença. Antigamente, o empregador era obrigado a pagar apenas os primeiros 15 dias. Depois veio a medida provisória, uma mini reforma da Previdência, MP 664 e 665, que mexeu com o seguro-desemprego com a Previdência, falou que agora o empregador é obrigado a pagar os 30 primeiros dias. Depois, quando essa medida provisória foi convolada em lei, professor, voltou a ser os 15 dias. Só que quando a medida provisória foi convolada em lei, o seu edital já tinha sido publicado. Então, para a sua prova, aplica o que estava em vigor na data do edital. Acho que aquilo que eu conversei com vocês, pelo bom senso e pela razoabilidade, a banca não vai te exigir uma resposta que já foi revogada. Isso é coisa de maluco, e a banca de trabalho não tem essas paranoia. Mas, tecnicamente, se a prova perguntar, em caso de doença, o empregador é obrigado a pagar quais os primeiros dias? Os primeiros 30. Hoje em dia, vale a regra de 15, mas quando ocorreu a mudança de 30 para 15, que foi com a convolução da medida provisória em lei, o seu edital já tinha sido liberado. Então, durante alguns dias em nosso país, houve uma janela em nosso país que o empregador foi obrigado a pagar os primeiros 30 dias. E o seu edital foi publicado logo nessa janela. E o edital determina que as alterações legislativas após a publicação do edital não podem ser cobradas em prova. Então, tecnicamente, fecha a lei no dia que publica o edital. Qualquer mudança não vale. Então, para a sua prova, vai ser cobrada de acordo com a medida provisória que estava em vigor. Mas posso te falar, dar um conselho? Isso não vai ser cobrado em prova. A banca do trabalho não faz essas loucuras. Mas o meu papel é dizer para vocês, porque eu recebi muitos e muitos e muitos e-mails, e lá sua mensagem, professor, se cair em prova é 15 ou 30, se cair em prova, 30, mas não acredito que vai cair. Seria desarrazoado eu perguntar um negócio que não está mais em vigor, então fique tranquilo com relação a isso. E aí, ainda sobre suspensão e interrupção, é comum ele perguntar quantos dias você pode faltar ao serviço em determinados casos. Por exemplo, em caso de falecimento, se você vier a morrer, meu filho, você pode faltar ao serviço quantos dias? Não volta, né, meu filho? Pelo amor de Deus, se você vier a morrer, não volta. Mas, por exemplo, um pai, uma esposa, um irmão, um filho, veio a morrer. Isso está no artigo 473.
Obrigado, você está obrigado a ler o artigo 473. O 4731 diz que em caso de falecimento você pode faltar ao serviço por 2 dias. É só você lembrar, eu posso faltar ao serviço para ir ao velório e para ir ao enterro, e depois tem que voltar a trabalhar. Ah, professor, mas uma mãe que perde um filho está muito desestabilizada, não tem condições de voltar a trabalhar 2 dias depois, então ela consiga um atestado médico. A certidão de óbito permite que você fique em casa 2 dias, tá? E se for casamento, professor, a colega nossa de trabalho vai casar. Ela pode ficar quantos dias para curtir a lua de mel dela? 3 dias. É o inciso 2 do artigo 473. Então, morte permite que você fique 2 dias, um para o velório e um para o enterro, e o casamento permite que você fique 3 dias sem a empresa. Lembrando que são dias consecutivos, não são úteis. Tá? Dias consecutivos. Então vamos imaginar que sábado você teria que ir ao trabalho. Não foi porque sábado é o seu casamento. Então você pegou o sábado, domingo e a segunda, terça-feira tem que trabalhar. Morte 2 dias, casamento 3. Cuidado, tem uma pegadinha aqui. Se ele perguntar na questão e falar que o trabalhador é um professor, aí não aplique o artigo 473, aplique o artigo 320, que no caso de professor, tanto para a morte quanto para o casamento, ele tem direito a faltar por 9 dias. Isso é uma pegadinha. Não acredito que a banca ia fazer uma maldade dessa com vocês, porque sabe que todo mundo ia marcar de acordo com o artigo 473, mas se porventura ele quis ser ruim apenas de uma questão de trabalho e colocou que o cara era um professor. Se o cara era um professor, aplique o artigo 320 e não o 473. Ok? Amigos, eu ficaria a noite inteira aqui batendo um papo com vocês, esse bate-papo sobre direito do trabalho, mas infelizmente nosso tempo acabou. A overdose continua, você vai continuar aí até o final da noite. Hoje tem um show de dicas para vocês. Hoje todos os professores prometeram colocar aqui só o que vai cair em prova. Então, ó, se prepara, pega uma bebida gostosa aí, pega uma comida. Não quero ninguém gordo também não, uma comida saudável, coloca do seu lado que você vai ter a noite inteira de overdose. Jeito Trabalho tá ficando por aqui. Obrigado pelo carinho de vocês e todos os nossos alunos. Eu continuo no sua mensagem.